Eu fiz uma prancha impressa em 3D e no vídeo de hoje a gente vai ver como é que tá sendo esse processo. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baez, sou designer de produto. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo que eu fiz a prancha, no caso que eu modelei ela, que eu criei o produto. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre a parte da fabricação dela e alguns testes que a gente já começou a fazer. Se você quer conferir o primeiro vídeo, o link está aqui embaixo na descrição ou o card aqui em cima. Vai lá, depois volta para cá. Para você não perder nenhum vídeo dessa série e os outros conteúdos que a gente traz aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. Além de ajudar muito a gente, você não vai perder mais os conteúdos que saem por aqui. No último vídeo nós fizemos a modelagem da prancha e a gente estava partindo para a impressão 3D. Foi um processo muito exaustivo de teste e impressão. Por quê? São peças grandes que demoram aí cerca de 2-3 horas, porque elas estão extremamente otimizadas, e eu vou passar já para vocês pela parte da otimização dessas peças, como é que eu fiz isso, para que elas tenham um peso que seja adequado a uma prancha, não pode ficar super pesado, né? E também não pode ter um tempo de impressão muito grande, senão isso inviabilizaria toda a produção dessa prancha. Então, o primeiro passo, quando eu comecei a fatiar esses arquivos para imprimir, foi tentar chegar ao mínimo de estrutura possível para eu ter a casca da impressão ali certinha, para que eu consiga fazer a laminação disso depois, porque não vai ser só encaixar as pecinhas, obviamente a gente vai precisar laminar, né, como uma prancha tradicional, mas a gente vai ter algumas vantagens que eu vou falar para vocês no final desse vídeo. Então foi ali um ajuste fino de quantas camadas de parede, quantas camadas de topo, de base que eu ia utilizar para poder chegar num valor bacana. A primeira peça que eu fiz, a primeira prancha que eu imprimi, ela ficou com mais ou menos 2 quilos, tá? E isso é porque eu trabalhei com mais material, tava com medo de não ter resistência suficiente. Já na segunda versão que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês depois, eu consegui reduzir bem o peso, e cada pecinha dessa ela tava pesando mais ou menos 60 gramas, e antes tava pesando 110, alguma coisa assim. Então eu consegui ajustar bastante. E o material que eu utilizei para poder fazer a impressão dessas peças foi o PETG. Por que eu utilizei o PETG? O PETG tem uma resistência a líquidos muito boa, tá? Então ele é um material ótimo para isso. Se tivesse algum tipo de contato com água, a gente não espera que tenha, mas se tiver ele vai resistir bem. E também ele é um material que tem uma boa flexibilidade. A prancha não pode ser muito rígida, senão ela quebra. Ela tem que trabalhar ali. Então o PETG tem essa característica. Além disso, o PETG também tem uma temperatura de transição vítrea mais alta, ou seja, ele começa a amolecer mais alto que o PLA, por exemplo, que é 50, 55 graus. O PETG é por volta de 70, e aí vai depender, obviamente, do fabricante. E aí já é um bom gancho para eu falar de quem está apoiando esse projeto, que eu tenho que agradecer demais a Volt 3D. Eles estão mandando pra gente, eles sempre apoiaram o canal, mas estão mandando pra gente filamentos para que a gente possa fazer esse projeto se tornar realidade. A gente está utilizando o PETG deles, que é fantástico, é o que eu utilizo aqui para fazer todos os projetos no canal e também no meu escritório, no meu estúdio design, R3 Design. Então, aconselho demais, vou deixar o link deles aqui na descrição para vocês. Então, o PETG, além de dar pra gente essa questão da flexibilidade, ele também dá pra gente a questão da resistência à temperatura. Porque eu preferi não usar o PLA, porque o PLA podia deformar se você esquecesse, por exemplo, a prancha no sol, né? Ele poderia comprimir ali ou expandir, depois ter problemas com aquilo na laminação, descolar. Então, o PETG eu acho que foi uma escolha mais adequada, mas a gente provavelmente vai testar depois com outros materiais também. Então, começamos a fazer a impressão dessas peças. Eram cerca de 30 peças cada prancha, então elas demoravam ali mais ou menos 2 horas e pouquinho para serem impressas. O que eu acho que tá ótimo. Pode parecer muito quando tem 30 peças, mas se você for pensar depois disso num negócio, você pode botar, por exemplo, 30 impressoras, 15 impressoras. Não é um investimento tão grande se você pensar que uma impressora hoje em dia custa 2 mil, 3 mil reais. É um investimento super possível de fazer se você está querendo abrir um negócio. Aí imagina que você vai poder produzir uma prancha em 2 horas, se você tiver 30 impressoras, cada uma imprimindo uma peça. Então é um modelo de negócio interessante que a gente talvez valide depois no futuro. Então depois que eu fiz a impressão dessas 30 e poucas peças, eu enviei para o nosso parceiro, a Prime Skimboard, do meu amigo Gil, que é hoje o maior fabricante de skimboards aqui no Brasil. E como vocês sabem, eu sou praticante de skimboard há muito tempo. Hoje em dia eu tô meio parado, mas pratico eventualmente ainda. E o Gil
tá fazendo a parte da laminação, ajudando a gente a desenvolver esse produto com a laminação e a parte mesmo de fazer a prancha se tornar realidade, né? Porque a gente imprime as peças, mas tem toda a inteligência ali da laminação a vácuo, que é um processo super específico. Então a gente, por fazer esse processo com a Prime Skin Board, ele já tem todo o maquinário lá necessário para você fazer a laminação a vácuo. E essa laminação, a gente tem algumas peculiaridades. Uma delas é que existe uma mesa, tá, que tem o formato da parte de baixo da prancha, que a gente chama de rocker, né? Que é exatamente a curvatura da prancha para que ela não embique na água. Então, como ele já tinha essa mesa e fazia a fabricação dessa forma, diferente de uma prancha de surf, por exemplo, que o Skin Board é mais específico, eu decidi imprimir as peças retas, que isso facilitaria porque eu não precisaria de suporte, já que ele vai curvar essas peças na mesa de laminação ali. Foi ótimo de certa forma, porque facilitou muito a produção, mas a gente depois teve outros problemas que a gente já vai discutir também. Então depois que ele fez a laminação dessa primeira prancha, montou tudo e tal, deu tudo certo a parte de modelagem ali, todos os encaixes, foi tudo certinho, e a gente testou isso aqui antes, percebeu que tinham outros problemas. Por quê? O PETG, por ele ser um plástico, ele é liso, ele sai da impressão liso, e isso gerou uma dificuldade de adesão do PETG com a resina que ele usou na primeira experiência que a gente fez, na primeira prancha, que era a resina epóxi, tá? Ela não aderiu bem. E aí foi um pouco do mole que a gente deu, que a gente esqueceu de lixar a prancha para que aumentasse ali a aderência da resina com o material. Então foi um processo aí de refazer toda a impressão, e aí eu já fui com a ideia de fazer mais leve, então eu consegui reduzir bastante o peso da prancha, chegar aí nessas peças que estão pesando por volta de 50 gramas e no conjunto total impresso ali de 1,1 kg. E dessa segunda vez a gente foi e fez o lixamento dessas peças e melhorou demais a aderência. Agora a gente mudou a resina, usamos a resina poliéster para testar e ficou bem melhor. Mas a ideia final é utilizar a epóxi. Com isso, então, a gente conseguiu fechar, dar o vácuo na prancha, mas ainda não ficou perfeito. Ainda tem os detalhes na parte de baixo, principalmente, que é a parte que é mais lisa, né, por estar em contato com a mesa. A gente percebeu ali que estava descolando umas partes embaixo. E aí tem duas hipóteses. A primeira é que isso pode acontecer porque as peças dos módulos, né, da prancha estão muito grandes e aí ela não está conseguindo arquear o suficiente, e também pode ser a resina, pode ser o processo, pode ser o material também, e aí a gente vai fazer agora duas coisas para poder testar isso. Primeiro, fazer uma nova versão da prancha, né, com módulos menores e laminar para ver se ela vai arquear certo, e o segundo teste vai ser talvez utilizar um material diferente para ver também, né, e isso a gente vai fazer com algumas placas. Eu vou imprimir algumas placas impressas em 3D em diversos materiais aqui que eu acho que são adequados para essa aplicação, e ele vai fazer a laminação só desses pedaços para a gente ver como é que é a adesão de cada um deles. A gente vai conseguir descobrir como isso interage. E esse é o legal da impressão 3D, da manufatura aditiva, que você consegue fazer testes rápidos. Imagina se eu tivesse que produzir várias pranchas ali para poder testar cada um dos materiais. Então, a gente consegue acelerar muito o processo de desenvolvimento com a manufatura aditiva. Então vamos ao que importa. A prancha está aqui, a gente vai fazer um teste com ela agora para poder verificar qual é a diferença de performance dela em relação à primeira. Sendo que tem um detalhe, a gente não vai conseguir utilizar ela na água ainda, tá? Utilizar ela para surfar. Porque a gente fez o teste utilizando apenas uma camada de fibra em cima e uma camada de fibra embaixo, só para conseguir dar o vácuo e fechar o pacote, para que a gente consiga testar a flutuabilidade, que no Skin Board é uma coisa fundamental, tá? Quanto mais o Skin Board flutua, melhor a performance dele. Então a gente vai comparar como ficou isso com o Skin Board tradicional. Então a gente fez os testes aí, a gente chegou num resultado bem legal, que é um resultado preliminar ainda de mais ou menos 20% de melhora na performance. A prancha que a gente imprimiu ficou com peso de 2 kg e alguma coisinha, e a prancha tradicional de Skin Board ela tem 2,6 kg, 2,7 kg, essa minha aí, que é mais ou menos do mesmo tamanho. Então a gente tem uma melhora de performance bem interessante já de 20%. Além disso, a gente tem outros ganhos em diversas áreas da produção do Skin Board. Primeiro, você não vai precisar mais usinar um bloco. Hoje em dia o Skin Board é feito de um material chamado de Vinicel. Esse material ele é uma espuma de PVC que tem que ser cortada, né, usinada ali do formato da prancha, que é um processo também trabalhoso, gera muito desperdício, porque a placa ela não vem no formato da prancha, né, você acaba jogando o material fora, e isso
obviamente impacta no meio ambiente, além de ser um processo também muito artesanal. Com a impressão 3D a gente vai conseguir eliminar esse processo, você só vai ter o processo de montar as peças e não vai ter nenhum tipo de desperdício de material na produção. A não ser que você tenha uma peça que falhou e tal, mas isso é um valor muito pequeno em comparação ao que geralmente se perde no processo de usinagem, por exemplo. Segunda vantagem é você poder customizar a prancha à necessidade do cliente, do usuário. Tá? Então você, com o algoritmo que eu fiz, você hoje pode customizar o tamanho da prancha, a quantidade de peças, as impressoras que você vai utilizar. Por exemplo, eu estou utilizando uma impressora aqui de 30 por 20 centímetros. Então eu posso adequar o tamanho das peças à minha impressora e você vai poder fazer isso também de forma paramétrica, mudar um parâmetro ali e fazer uma prancha exata. Posso dar outras aplicações para esse sistema também, por exemplo, utilizar isso para fazer prancha de surf, prancha de longboard, prancha de SUP, wakeboard, kitesurf, enfim. Esse algoritmo, essa ideia do projeto é que isso possa se expandir para outros tipos de esporte aquáticos. Próximo passo agora, então, é fazer todos os testes que a gente precisa, principalmente de materiais, tamanho das peças, para entender como é que tudo isso se comporta e conforme isso for sendo atualizado, eu vou trazendo aqui para vocês. A ideia também é adaptar esse algoritmo a outros tipos de prancha, aplicar essa mesma tecnologia. Inclusive vão ser muito mais fáceis do que o skimboard, porque o skimboard é uma das pranchas que tem que ser mais resistente de todas. Inclusive ela é feita com fibra de carbono, geralmente, porque realmente é muito impacto. Então a gente está começando do mais difícil. Se der certo no skimboard, vai dar certo em todas. Então eu quero agradecer muito mesmo a Voos 3D por apoiar esse projeto, a Prime Skimboard por estar junto com a gente e a todo mundo que colaborou com esse projeto, diretamente ou indiretamente. Também o Léo do canal Parametrizado, que ajudou muito na parte do algoritmo. Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo dessa série e os outros conteúdos que a gente traz por aqui. Muito obrigado a todos, que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.